Leitura dos ensinamentos do livro Canon e o Mundo da Grande Luz. Os desenhos de Canon feitos por Meixo Sama. Desde tempos remotos, a imagem de Canon tem sido representada em diversas expressões da arte, por meio de esculturas, desenhos e pinturas budistas, doutrina na qual a divindade foi amplamente difundida. Assim, em cada nação, as representações ganharam nuances peculiares, de acordo com a cultura local e com as revelações e as inspirações que os artistas, em sua maioria monges, recebiam do alto. Meixo Sama desenhou inúmeras imagens de Canon em diversas manifestações. Algumas delas eram feitas para serem entronizadas nas igrejas, outras disponibilizadas aos membros, além de imagens destinadas a altares, onde seriam reverenciadas e receberiam as devidas orações. O mestre fazia também desenhos com função decorativa. Como todos sabemos, o grande diferencial do traço de Meixo Sama constitui-se no fato de que tudo o que foi grafado ou desenhado por ele ficava impregnado da luz de Deus e, dessa forma, emanava essa luminosidade altamente elevada. Assim, o local destinado para colocar o desenho recebia essa influência benéfica, a qual transformava significativamente o ambiente espiritual e as pessoas que entravam em contato com essas imagens. Além do elevado valor espiritual dos desenhos de Meixo Sama, estes são também reconhecidos no meio artístico por sua excepcional qualidade e, assim, recebem uma valoração em termos pecuniários proporcionalmente alta. A maioria das representações de Canon feitas por Meixo Sama foram desenhadas no início das revelações divinas recebidas por ele, quando a doutrina ainda não havia se expandido em virtude da ausência de liberdade de credo no Japão. Nesse período, o mestre concentrou-se em preparar as imagens e os ensinamentos para quando chegasse o tempo da expansão. Após o término da Segunda Guerra Mundial, quando a doutrina pôde ser estabelecida formalmente como uma instituição religiosa, ocorreu uma rápida expansão. Por conseguinte, Meixo Sama ficou ainda mais atarefado. Não havia mais disponibilidade de tempo para que o mestre se dedicasse tanto aos desenhos. Foi o período em que ele escreveu mais ideogramas, especialmente Komyo, Komyo Nyorai e Dai Komyo Nyorai. Sobre a letra de Meixo Sama, há um interessante testemunho de uma senhora, membro da Messiânica, que foi relatado ao reverendo Minoru Nakahashi. Certo dia, durante a oração feita no altar de sua residência, sobre o qual estava a imagem sagrada com os ideogramas de Meixo Sama, ela disse ter visto Canon sair da imagem e circular pelo ambiente. Vemos assim que, mesmo tendo o mestre optado pela escrita de ideogramas, a inabalável ligação com Canon sempre permaneceu. Todos os desenhos de Canon presentes nesta publicação foram feitos por Meixo Sama. Então, nesse livro, tem várias imagens, vários desenhos do Meixo Sama. Vários. Alguém puder ver, Esse livro está acabando hoje, E aqui o reverendo explica que os desenhos e os ideogramas de Meixo Sama, porque diz que quando estava muito atarefado ele passou a fazer escrita, ideograma, que era mais rápido do que desenho, E quando fala que do desenho sai luz, por exemplo, aqui tem um desenho de Meixo Sama, esse Canon foi pintado por ele, só que não é o original, é uma cópia, A gente sente que sai luz, mas quem já viu um desenho ou uma letra, um ideograma de Meixo Sama,
Vocês não têm noção da força que é. É uma coisa assim impressionante. Você não consegue não tirar o olho, é uma força tremenda. Mesmo não estando no altar, essa luz você sente muito forte, né? Então, mas mesmo assim, essa Canon, como a gente faz oração constante e é cópia do Meixo Sama, do original, tem também luz, mas eu estou querendo dizer quando é original mesmo, que não é cópia, né? É uma coisa impressionante, é muito forte mesmo. Então aqui a gente não tem nenhuma, né? Tem gente que tem, eu já vi ideograma, aquele que ele escreveu cai as pétalas e ficam os frutos, um ideograma, lembra? Nós vimos. Também são de Meixo Sama, né? Aqui todas que estão são cópias dos ideogramas, mas você vê uma escrita dele, é uma coisa muito forte mesmo, não só o desenho. Eu já vi o Renaud de Canon, que é o Canon do Sol, lá no museu. O dia que eu fui, estava lá, né? É uma força tremenda, ele é gigante, muito grande, ele fez um tamanho muito grande, o tamanho original, né? Então é uma coisa assim muito forte, não tem como não sentir essa força, né? Que está impregnada no desenho, que saía do corpo dele, passava no pincel e ia para a imagem, é muito forte. Mesmo aqui, a gente fala, né? Se você olhar fixo, você vê Canon se movimentando. É só olhar fixo para ela, você vê que ela vai para cá, vai para lá, sobe, desce. Não sei se todo mundo consegue ver, mas fixando. Parece um claro, né? Claro. E às vezes ela vem para frente e ela volta, né? E como tem gente que já viu ela sair e andar, como aqui fala, né? Então é muito forte, realmente. Assim como a imagem de Meixo Sama, tem uma força incrível. Tem gente que vê ele bravo, tem gente que vê ele sorrindo. Se você sentar ali, ele está olhando para você. Mas se você sentar aqui, ele também está olhando para você. Onde você sentar, ele está olhando para você. O olhar dele, ele te acompanha. É muito forte, né? Então, é bom para a gente apreciar, né? Então, quando tiver a oportunidade de ter contato com algum desenho original de Meixo Sama ou letra, fique realmente contemplando, olhando, porque além de ser arte pura, é luz que é emanada, muito forte. Essa aqui que é lar iluminado, muitas pessoas têm, às vezes encomenda com a gente aqui, né? E a gente providencia. E esse aqui é interessante, você tem em casa, que é o lar iluminado. A gente pode fazer, mandar imprimir, né, e fazer o quadro, quem quiser, a gente tem várias, não é original, mas de rezar, de colocar na casa, ela tem força, ela tem luz, tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite.